E a gente volta a falar sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus que integram o chamado Núcleo 1 da suposta trama golpista. A sessão foi aberta na manhã de hoje, às 9 horas, com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao longo de quase 1h30, Moraes destacou que o julgamento está seguindo os princípios constitucionais e que todas as etapas teriam base legal. Respeito à Constituição, aplicação da lei, com absoluto respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. O relatório relembrou que todas as etapas do processo judicial da suposta trama golpista, também detalhou as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República. Moraes chegou até mesmo a antecipar parte do seu voto ao dizer que não se pode confundir pacificação com apaziguamento covarde. Um país e, consequentemente, sua Suprema Corte só tem a lamentar que, mais uma vez na história republicana brasileira, se tenha tentado, como esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu em 683 condenações, e os próprios réus confessaram em outros 554 acordos de não persecução penal, um país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. Moraes também afirmou que não se pode esperar impunidade para que haja reconciliação nacional. E a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e, mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. Covarde é usar os métodos que ele usava e que ele usa. O golpe de que ele fala já foi dado pelo Supremo. Sim. Tá? Esse discurso é cínico. E não há nenhum ministro, aquela história que a gente falava aí no intervalo, que queira entrar para a história, negando o que ele está dizendo. Ele mente. Agora, aí ele resumiu a ópera dele. É mentira. Chama de covardes os que pretendem corajosamente aí pacificar o país com anistia. Ele infunde o medo, mas não tem coragem de enfrentar no mano a mano o funcionário a que ele dava ordens, o talha-ferro. Agora fica chamando de covardes os democratas. E ele se considera um democrata tendo dado um golpe. Sim. A um palmo do nariz de advogados e juízes que estão lá agora. Pois é, Silvio, nesse relatório que o ministro Moraes leu, que nem é o voto, é um relatório que é um resumo dessa ação penal, na verdade ele já está ali cantando, né, o voto e a sentença final, dizendo que a pacificação, não usou o termo anistia, mas falou que pacificação seria um apaziguamento covarde, nas palavras do ministro, um discurso também muito político, num julgamento que deveria ser eminentemente técnico e jurídico. Antecipou o voto dele, a Folha de São Paulo chamou de um ato que não é usual, né? Talvez um eufemismo, uma forma discreta para dizer que é absolutamente absurdo. É absurdo o que ele fez. Ele não pode antecipar o voto. Ele é o ministro relator, ele preside o inquérito, aliás, ele desempenha todos os papéis, como já falamos aqui. Ele é vítima e por aí vai, julgador. Ô Paula, tem 2 pontos que eu acho que a gente poderia tratar em relação ao que a gente assistiu hoje. E o primeiro
a fala do advogado Demóstenes Torres, que foi senador da República, que é egresso do Ministério Público, e ele chamou a atenção e deu um puxão de orelha no Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Isso já está disponível em vídeo, mas eu vou ler só 2 ou 3 linhas aqui para ilustrar o que o Demóstenes disse e que também é um dos motivos que já poderia, como a gente fala assim, de forma muito informal, para tudo, tá tudo errado, para já. Olha só. Abre aspas. Eu alego que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, feriu o princípio da congruência porque nas alegações finais ele aponta 2 novos fatos que não existem na denúncia. E o Supremo Tribunal Federal, artigo 384 do Código de Processo Penal, diz claramente que não é possível que o réu se defenda de algo que não lhe foi imputado. Ponto. Só aí já está tudo errado. Ele defende o almirante Garnier, o da Marinha, um dos militares acusados. Mas só aí é mais um ponto em que o Paulo Gonet, nesse teatro todo, que aliás ele nem sabe por que ele subiu no palco. Né? Ele está ali para ajudar de alguma forma o pessoal, Alexandre de Moraes, mas fato é que isso é uma aberração. Outro ponto que eu anotei aqui, algumas das falas durante o dia de hoje absurdas. Vamos lá. Primeiro, os kits pretos, né, que é aquela tropa de elite treinada de infiltração da polícia, do exército, que são citados. E ali eles são tratados pelo agente acusatório, pela PGR, como pessoas altamente treinadas. Mas fica uma pergunta. Um militar treinado para infiltração, o Mossad que não me ouça, tá? Não consegue pegar um Uber, não pega um táxi, ou tava com medo de pardal, que é como se fala radar em Brasília, foi que não podia pegar o carro lá, um Palio velho que estava no estacionamento, porque tava com medo de radar. Você acha que isso é crível? Você acha que as pessoas vão levar um dia tudo isso que a gente está assistindo a série? E encerro. Uma fala também que vai ficar para a história nessa ação penal. O ministro Alexandre de Moraes fala que o grande problema que envolve o presidente Jair Bolsonaro aspas, a escalada verbal e o discurso agressivo. Isso é crime, isso é considerado crime de ditadura. Não existe crime de opinião, não existe crime de escalada verbal. Aliás, se pudesse ser imputado, seria uma injúria, uma calúnia, uma difamação, jamais algo para ser classificado em 5 ou 6 crimes com penas que podem chegar a décadas de prisão. Antes de ouvir o Piotr e a Ana, deixa eu trazer mais um trecho da leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, que não mencionou o nome do presidente americano Donald Trump, nem as sanções da lei Magnitsky, mas afirmou ter identificado uma suposta organização criminosa acusada de tentar intimidar o Supremo Tribunal Federal. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal. Bom, horas depois da leitura do relatório pelo ministro Moraes, o conselheiro político de Donald Trump, Jason Miller, disse na rede social X que seria sensato se o Supremo Tribunal Federal soubesse que os Estados Unidos não negociam com terroristas. E depois, quando terminou de ler o relatório, o ministro Alexandre de Moraes foi flagrado sorrindo na sessão de hoje. Dia 12 de setembro é o relatório, presidente.